Senhor possa preparar os nossos corações para aquilo que o Senhor quer entregar aqui nesse momento. Tá bom, depois já de assistir filme. Abençoa-me, Senhor, meu Pai, Para papai também está com a conversando. Tua palavra. Prepara os nossos corações assim como um agricultor prepara uma terra para poder receber uma semente, Senhor. Que os nossos corações possam ser sensíveis e não duros, tanto o meu quanto do Teu Filho, Arthur. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa ser doce, Senhor. Toca os nossos corações, prepara os nossos corações para que ninguém se exalte, ninguém perca o controle. Estejamos desde o princípio até ao final num espírito de paz, Senhor. Abençoe esse momento pelo Teu Espírito, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Tipo, a questão que eu gostaria de colocar, né? Sim. Como é que... Não é como. Por que é que os muçulmanos veem Jesus como um profeta? Por que os muçulmanos veem Jesus como um profeta? Os muçulmanos veem Jesus como um profeta porque dentro do Alcorão, aliás, antes deixa-me começar em nome de Deus, né? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-karim. Amma ba'd. Bom, os muçulmanos veem a Jesus como um profeta porque o Alcorão ensina assim, de acordo com o capítulo 3, versículo 45 a 50, o Alcorão diz-nos que o nascimento de Jesus, ou seja, sim, o nascimento de Jesus foi anunciado pelos anjos a Maria e tinha algum propósito pelo qual Deus envia anjos para poder anunciar o nascimento de Jesus. Porque uma mulher casta, que não se meteu com nenhum homem, para de repente estar grávida, aquilo assustaria mesmo a própria Maria. Razão pela qual que que Deus preparou a Maria para dizer, olha, tu vais ter um filho. E não só, lá para mais adiante, o Alcorão diz que Deus já havia antecipado a Maria que a criança que tu vais ter fará muitos milagres, mas um dos primeiros milagres é que ela falará já no seu berço. Quando criança ainda, bebê, ela vai falar, esta criança vai falar. E quando a criança nasce, de acordo com o Alcorão 22, versículo, aliás, de acordo com o Alcorão 19, versículo 22 a 34, o Alcorão diz-nos assim que quando a Maria nasce, leva o bebê para junto do seu povo, porque ela, quando sentiu as dores, quer dizer, quando estava grávida, isolou-se do povo. Então, quando ela leva o bebê para junto do povo, o povo perguntou, Maria, o que é que tu fizeste? É algo estranho para nós. Então, a Maria, de acordo com o Alcorão, tinha sido instruída por Deus para que ela ficasse de jejum, não falasse, jejum de fala, não podia falar com ninguém. E apontou para a criança. Quando as pessoas lhe perguntaram, apontou para a criança. Falem com a criança. As pessoas perguntaram, como é que nós vamos falar com uma criança se ainda é um bebê? Então foi quando a criança falou, de acordo com o Alcorão 19, versículo 30, a criança disse, eu sou o servo de Allah. Eu sou o servo de Allah, o servo de Deus, e Deus fez de mim um profeta. 30. Certo. Alcorão 19, versículo 30. Sim, pode. Não sei se o meu Alcorão é o mais certo, né? Pode abrir o Alcorão. O Alcorão é o único, pese embora as pessoas, aliás, as interpretações ou as traduções talvez podem ser diferentes, mas quando a gente vai pegar para o árabe, é o único Alcorão. Portanto, neste Alcorão 19, versículo 30, Jesus, de acordo com o relato de Allah, Jesus mostra que ele é um profeta de Deus. Por isso, a nossa crença baseia-se no Alcorão. Nós somos ditos que Jesus foi um profeta, ou acreditamos que Jesus é um profeta de Deus, porque é assim como o Alcorão nos diz. 19:30, né? 19:30, Alcorão 19, versículo 30. Me disseram que existe uma forma certa de ler o Alcorão, não sei.
Já encontrou o Alcorão 19, versículo 30? Isso. Ok. 19, 30. Então, Certo. ela apontou para ele, eles disseram, como podemos nós falar a alguém que é uma criança no berço? 31. Ele disse, eu sou o servo de Allah. Ele ha dado o livro e fez-me um profeta. Certo. E fez-me um profeta. Portanto, é a partir deste ponto que nós, como muçulmanos, cremos que Jesus Cristo é um profeta de Deus. Amém. Certo. O irmão já leu a Bíblia? A Bíblia. Bom, não sei se diria que li a Bíblia, mas não sei se pergunta no contexto de ler toda a Bíblia ou ler algumas partes da Bíblia. Ler toda a Bíblia. Ler toda a Bíblia. Por acaso, já. Já? Já. Como é que foi? Como é que A foi leitura em termos da de quê? A leitura da Bíblia. Bom, é aquilo que começaste aqui a dizer, né? Que há vezes que nós vamos já com uma mente formada. A Bíblia é um livro de Deus e que ela é a palavra infinita, não é? E que a cada dia que passa revela-se, né? Não é verdade? Boa tarde. Cada dia que passa revela-se, né? Eu queria dizer assim que meu irmão Álvaro, eu como muçulmano que também já li a Bíblia por várias vezes e por vários dias, meses, notei e concluí que lá existem muitas palavras humanas, né? Muitas palavras humanas que não só são de Deus, ou seja, se afirmarmos de forma categórica que a Bíblia contém palavras de Deus, podemos incorrer a um erro muito, muito grave. Porque como sabe, se bem que leu, como sabe que mesmo os autores que escreveram os livros bíblicos são desconhecidos pelos exegetas. São desconhecidos pelos exegetas, pelo menos nos estudos que eu já fiz. Sempre que vamos fazer um aprofundamento dos livros bíblicos, encontramos que quem escreveu este livro é uma pessoa desconhecida. O exemplo concreto nós encontramos no Deuteronômio 34, versículo 1, até lá embaixo, relata a morte de Moisés. Se relata a morte de Moisés, e Deuteronômio faz parte dos 5 livros de Moisés, e o mesmo livro está a relatar a morte de Moisés, então quer dizer que há quem escreveu sobre a vida de Moisés. E quando vamos perguntar quem é este que escreveu sobre a vida de Moisés, ou seja, a morte de Moisés, os exegetas dizem-nos que são pessoas que foram inspiradas por Deus. Ok, quem foi? Aí paramos, ou seja, param, porque não sabem dizer quem foram. Vai, por exemplo, para o Novo Testamento, tens lá o Lucas. Lucas não foi discípulo de Cristo. No seu próprio prefácio ele diz que eu escrevi o que ouvi dos testemunhas oculares, dos que vivenciaram os fatos. Portanto, primeiro, estamos perante alguém que não foi discípulo de Cristo. Segundo, estamos perante alguém que não foi inspirado por Deus. Ele ouviu de pessoas. Temos o Marcos, vai para o Marcos. Se você for a ler Mateus 10, versículo 1 a 5, onde há a lista dos discípulos de Jesus, de acordo com a Bíblia, diz que são discípulos de Jesus. Então, você vai para esta lista, vai perceber que o nome de Marcos lá não consta. Jesus não teve nenhum discípulo chamado Marcos. Então, se não teve nenhum discípulo chamado Marcos, este Marcos, cujo o seu evangelho foi a fonte dos outros evangelhos, de onde é que ele tirou esta informação? Não sei qual é o versículo do nome dos discípulos. Mateus 10, versículo 1, 5. Mateus 10, né? Sim, sim. Posso ler? Pode ler. Tá bom. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar. Qual é o versículo?
Pode começar de 1 até De 5. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Já são 4, né? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote e Judas Iscariotes que traiu. Jesus enviou os 12 discípulos com as seguintes instruções. Certo. Aí não encontramos nome de Marcos. Sim. Mas, no entanto, quando nós vamos fazer um estudo aprofundado, notamos que mesmo Mateus inspirou-se no Evangelho de Marcos, se for já estudar a teologia. Portanto, queria tentar sanar-lhe, ou seja, passar por onde passou, quando disse que a Bíblia é um livro de Deus. Eu tenho a dizer que